Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento Meu Aplicativo de Sucesso. Estamos aí aprendendo sobre o primeiro pilar do nosso negócio de apps, que é sobre selecionar a ideia do nosso aplicativo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um item muito importante, que é sobre a demanda, né? A quantidade aí de usuários que nós devemos ter ou focar aí para ter sucesso com nossos aplicativos. Esse é um ponto muito importante pelo seguinte: nós precisamos aí criar, ter muitos usuários para ter um faturamento alto. Cada usuário representa um valor pequeno aí no nosso aplicativo. Então, o mercado de aplicativos é um mercado de volume, tá? Ou a gente tem muitos usuários, ou a gente não tem um negócio próspero, um negócio lucrativo, tá? Então, sabendo disso, você deve sempre criar aplicativos em áreas de alta demanda, tá? O que significa isso? Você tem que encontrar algo que seja o desejo de um grande número de pessoas. Então, você deve sempre procurar resolver um problema ou criar um aplicativo que seja do interesse de um grande número de pessoas, tá? De preferência, que esse aplicativo ele não tem aí restrição por faixa etária, ou por faixa etária, ou por sexo, e ele possa aí atender ele possa resolver um problema, atender a uma necessidade de uma pessoa de qualquer local do mundo. Então, sempre que você pensar em uma ideia para um aplicativo, você tem que ter em mente. Você tem que ter o foco sempre nos milhões de downloads, ter o foco em alcançar milhões de usuários. Para fazer isso, você tem que procurar resolver o problema de um grande número de pessoas, procurar resolver o problema que seja um problema que seja comum a milhões de pessoas. Você deve procurar desenvolver um aplicativo que seja do interesse de milhões de usuários, milhões de pessoas. Como nós conseguimos isso? Nós já vimos aí sobre a pesquisa de mercado. Vai ajudar bastante a gente saber qual é o interesse das pessoas que têm interesse que seja comum a um grande número de pessoas. Mas, para isso, o que nós precisamos fazer? Nós podemos aí sempre evitar, tá? Evitar restringir o nosso aplicativo por idade. Então, crie um aplicativo que ele seja e que ele possa ser usado por todas as faixas etárias, desde crianças até adultos, até pessoas mais idosas. Então não limite o seu aplicativo por faixa etária. Esse aplicativo ele é específico para pessoas de 20 a 30 anos, esse é um aplicativo específico para adolescentes. Não, procure desenvolver algo que possa ser usado por usuários de qualquer faixa etária. Outro ponto, procure desenvolver um aplicativo que possa ser usado por pessoas de qualquer local do mundo. Então procure desenvolver algo que seja do interesse de brasileiros, de americanos, de japoneses, de russos e por aí vai. Então procure desenvolver um aplicativo que seja do interesse de qualquer pessoa do mundo ou que resolva um problema comum a pessoas de qualquer país. Então, o que é do interesse de todas as pessoas? O que é um problema de todas as pessoas do mundo? O que essas pessoas fazem? Então, o que uma pessoa em qualquer local do mundo faz? Elas comem, elas, elas fazem exercício, elas ouvem música, assistem filme. Então, procure assim, sempre fazer algo que não limite o seu aplicativo. Evite você criar um aplicativo para nichos muito específicos. Tá? Então, porque quanto mais específico for o seu nicho, menor será o seu número de usuários. E nos aplicativos, no mercado de aplicativos, nós precisamos alcançar um grande número de usuários. Tá? O seu aplicativo ele está disponível para usuários do mundo todo. Quando você publica um aplicativo, você terminou de desenvolver, você vai e publica, é como se você tivesse uma loja, tá? Uma loja do mundo inteiro, tá? Uma loja que pode atender pessoas do mundo inteiro, e essa loja fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive finais de semana e feriado. E você não precisa estar lá. Então você tem um produto que está aí sendo apresentado para pessoas do mundo inteiro. Então, se você pode alcançar usuários do mundo inteiro, por que você vai limitar o seu aplicativo desenvolvendo algo
que seja do interesse ou seja útil somente às pessoas da sua cidade, que seja útil ou resolva um problema somente das pessoas do seu estado. Tente resolver problemas que sejam comuns a pessoas do mundo todo. Tente, por exemplo, tente fazer algo que seja interesse de pessoas do mundo todo. Não limite o seu aplicativo. Isso é uma das grandes chaves para a gente conseguir milhões de usuários, milhões de downloads. Claro que, claro que se você desenvolver aí um aplicativo aí em português, isso não significa que você não vai alcançar milhões de downloads. Se você desenvolver algo que para o seu estado, dependendo de como você rentabilizar, não significa que você vai ganhar pouco quando vai ser o sucesso, mas acaba sendo mais difícil. Essa é a jogada. Então, quanto maior a boca do seu funil, mais fácil você alcançar milhões. Isso não significa que se você desenvolver um aplicativo somente em português, você não vai alcançar milhões de usuários. Você pode alcançar sim, mas quanto maior a boca do seu funil, mais fácil de alcançar milhões de usuários ou milhões de downloads. Então, quando você trabalha pensando dessa maneira, pensando em resolver problema comum ou criar um aplicativo que seja do interesse de pessoas do mundo em todo, sem restrição de faixa etária, sem restrição de sexo, sem restrição de região, fazendo isso você diminui o risco e aumenta a probabilidade de sucesso do seu aplicativo. Então você diminui o risco de investir seu tempo, seu dinheiro em algo que não vai te dar retorno, aumentando a probabilidade de sucesso. Tá? Você tem que ter em mente o seguinte: quanto maior o número de usuários, maior a sua receita. Número de usuários e o faturamento do seu aplicativo, eles são aí eles são proporcionais, diretamente proporcionais. E quanto maior o número de usuários que você tem, maior vai ser a receita do seu aplicativo. Então, por isso nós sempre temos que pensar em um grande volume de usuários, ok? Cada usuário representa um valor pequeno no faturamento do seu aplicativo. Por isso é importante criarmos aplicativos que tenham milhões de usuários. Caso contrário, o retorno do seu aplicativo não pagará o custo do desenvolvimento. Então, muitas vezes aí, o valor aí representado de cada usuário é um valor muito pequeno. Dependendo, em alguns casos, chega a ser menos de 1 centavo. Tá? Então é por isso que eu sempre digo, nós precisamos ter milhões de usuários, ou pelo menos centenas de milhares de usuários, para conseguir um faturamento suficiente para pagar o custo do desenvolvimento e gerar lucro aí com o nosso aplicativo. Tá? Você deve sempre filtrar as suas ideias, tá? Dedique-se a gastar seu tempo, seu dinheiro somente naquelas ideias com potencial para atingir um grande número de usuários. Então você já fez a sua pesquisa de mercado, certo? Você já olhou nas lojas de aplicativos, já olhou aplicativos concorrentes, já viu aqueles aplicativos que alcançaram milhões de usuários, milhões de downloads. Então, a partir do momento que você tem várias ideias, comece agora a filtrar essas ideias. Aqueles aplicativos que você vê que é um nicho muito específico, ou o mercado, os usuários não têm tanto interesse, comece a descartar essas ideias e foque somente naquelas ideias com potencial para alcançar milhões. Okay? Nós temos que entender aí a diferença entre os aplicativos e os ERPs, né, que são os nossos softwares de gestão utilizados por grandes empresas multinacionais. Como eu comentei, quando a gente trabalha com o aplicativo, a gente ganha na quantidade. Tá? Então, nós precisamos ter muitos usuários para ganhar um determinado valor, para ter um determinado faturamento. Como eu comentei, às vezes um usuário, às vezes ele representa menos de 1 centavo do nosso faturamento. Então, como a gente trabalha no mercado de aplicativos, nós precisamos ter muitos usuários. É diferente de uma empresa que vende um software de gestão empresarial, por exemplo, onde cada software que ele vende, ele fatura aí milhares de reais ou centenas de milhares e algumas vezes até milhões. Então, tem essa grande diferença. Para uma empresa de software, um usuário, um cliente para ele vale muito dinheiro. Para aplicativos é diferente, cada usuário ele representa um valor pequeno no faturamento. É por isso que nós devemos sempre focar em projetos com potencial de alcançar milhões de usuários, milhões de downloads. Tá? Então sempre comece a trabalhar em um projeto que tenha o potencial bastante para cobrir os custos do desenvolvimento e gerar lucro para você.
você vai conseguir isso, tá, trabalhando em um projeto com potencial para atingir milhões de usuários. E você vai saber se teu projeto, tua ideia tem potencial ou não, fazendo a pesquisa de mercado, avaliando aí o mercado, avaliando o interesse dos usuários, avaliando a concorrência, como já vimos nas aulas anteriores. Quando eu falo em nós devemos focar em milhões de usuários, milhões de downloads, não significa que você vai alcançar aí milhões no seu primeiro mês, por exemplo, ou em poucos meses ou poucas semanas. Pode ser que você consiga, tá? Mas às vezes, para a gente chegar no nosso primeiro milhão de download, demora 1 ano ou mais, às vezes demora 2 anos para a gente alcançar, para o nosso aplicativo alcançar o primeiro milhão de downloads. Então, assim, não significa que passou, ai meu Deus, passou um mês e eu não alcancei aí, não alcancei 100 mil usuários. Calma, não tem problema. O meu aplicativo que alcançou milhões aí de downloads, o primeiro mês ele tinha só 5 mil downloads no primeiro mês. Mas foi passando o tempo, os downloads foram crescendo, era uma curva crescente, e até ele, em pouco mais de 1 ano, aí, 1 ano e 5 meses, conseguiu o primeiro milhão, tá, de downloads. Então, não significa que vai ser rápido, assim. Pode ser que você acerte a mão em um projeto e em poucos meses, em poucas semanas ele alcance milhões. Isso é muito bom, é fantástico, tá? Mas vá com calma. Às vezes demora um pouco, às vezes demora 1 ano, às vezes demora mais de 1 ano para alcançar milhões de usuários, ok? Você conseguindo aí 5 mil usuários no primeiro mês ou perto disso, já com certeza você vai estar caminhando para conseguir um retorno muito bom com o seu aplicativo, ok? Então fica aí essa aula sempre com foco nos milhões, trabalhando em projetos que tenham potencial para alcançar milhões de usuários, milhões de downloads, ok? Grande abraço e nos vemos na próxima aula.